Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quarta aliada Parashá da semana, que está no livro Bamidbar, capítulo 27, iniciando no versículo 6, e nós vamos ler até o final do capítulo. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bará banu mikol hamim, venaten lanu et toratou, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Justo falam as filhas de Tselofehad, dar-lhe-ás posse de herança entre os irmãos de seu pai, e lhes farás passar a herança de seu pai. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Quando o homem morrer e não tiver filho, fareis passar a sua herança para sua filha. E se não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. E se não tiver irmãos o seu pai, dareis sua herança ao parente mais chegado de sua família. E herdá-la-á. E isto ficará para os filhos de Israel por estatuto de juízo, como ordenou o Eterno a Moisés. O Eterno disse a Moisés: Sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás juntado a teu povo também tu, como foi juntado a Arão teu irmão. Porquanto vos rebelastes no deserto de Tzim, na briga da congregação contra a minha ordem, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas da briga de Kadesh, no deserto de Tzim. E falou Moisés ao Eterno, dizendo: Que o Eterno, Deus dos espíritos de toda criatura, nomeie um homem sobre a congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que não seja a congregação do Eterno como ovelhas que não têm pastor. E disse o Eterno a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem no qual há este espírito, e porás tua mão sobre ele, e o farás estar diante de Elazar o sacerdote, diante de toda a congregação, e o recomendarás à vista deles, e darás de teu brilho a ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e diante de Elazar o sacerdote, o qual por ele consultará o juízo dos Urim diante do Eterno, conforme o seu dito sairão. E conforme o seu dito entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como lhe ordenou o Eterno, e tomou a Josué e os fez estar diante de Elazar e o sacerdote e diante de toda a congregação. E pôs suas mãos sobre ele e recomendou-o, como falou o Eterno por intermédio de Moisés. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torá temet v'chayo lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos agora aos comentários desta aliá, iniciando no versículo 16. Nomeie um homem. Deus mandou Moisés subir ao monte Abarim e ver a terra que ia dar aos filhos de Israel, informando-o que não teria a ventura de entrar na terra prometida. Moisés, em lugar de recriminar e queixar-se, suplica a Deus para não abandonar o rebanho que lhe foi confiado e que designasse um novo pastor. Eis aqui um exemplo de sacrifício absoluto à causa pública. Diz o Midrash, Yakut 776, os grandes homens deixam de lado seus próprios interesses para se ocuparem daqueles dos demais. Quando Moisés pediu um sucessor, dirigiu-se ao Eterno, qualificando-o de Deus dos espíritos de toda criatura, conforme o versículo 16. Pois somente Deus conhece os corações, a inteligência, os sentimentos de cada um, e sabe quem é apto para ser chefe. Moisés pede para Israel um guia espiritual animado do Espírito Divino, isto é,
que conheça inteiramente a natureza humana e se adapte ao espírito de cada ovelha de seu rebanho. Este é o guia infalível, o pastor ideal para uma comunidade. Versículo 17. Que saia adiante deles. Liderança judaica é um desafio e uma oportunidade. Ela é um desafio porque, no sentido de orientação espiritual, fomos premiados pelo destino. Qual é o povo no mundo inteiro com o privilégio de ser liderado espiritualmente por um Moisés, por um profeta Elias, por um rei Davi, pelos profetas Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, por um Rabi Akiva, por um Maimônides, por um Gaon de Vilna, por um Rabino Kook? Além disso, a liderança judaica é um gigantesco desafio em virtude da sua singularidade e pela incerteza da existência judaica. Nossas preocupações, assim como nossos problemas, estão além das comparações com as dúvidas da vasta comunidade humana, e é por isso que as oportunidades de liderança judaica se tornam verdadeiramente notáveis. Dessa forma, a exigência da Torá para o líder ideal judaico ser um homem que saia adiante deles é absolutamente justificada, sugerindo que não basta orientar pela palavra ou pelo comando, mas especialmente pelo cumprimento pessoal e pelo exemplo de sua conduta e estilo de viver. O guia espiritual judeu que pretende seguir as normas da Torá e da Alahá deve abandonar a esperança de conquistar afeto popular e aprovação universal. O guia religioso deve lembrar que não participa de um concurso de popularidade e saber que os maiores guias espirituais do nosso povo não tinham a simpatia das massas populares. Este é o risco da liderança. Sim, os aptos e predestinados para esta missão devem aceitar este supremo sacrifício. Eles devem, acima de tudo, guiar com eficácia e vigor, com grande amor e ilimitada devoção aos fiéis de suas congregações, aproximando-os dos ensinamentos da Torá e as gloriosas gerações que os precederam. Versículo 22. E tomou a Josué. Embora esta paraxá seja designada pelo nome Pinehas, um possível candidato ao cargo de líder de Israel, o escolhido foi Josué, Yehoshua bin Nun. Apesar da aprovação e bênção divina pelo ato praticado por ele, o nome de Pinhas não foi sugerido como possível herdeiro de Moisés na liderança do povo, mesmo tendo demonstrado ousadia, sagacidade, capacidade de liderança e perseverança em momentos de crise. Um dos mestres do Hassidismo afirma que seu fanatismo afastou-o do cargo de líder. Por isso, Deus determina que, à frente do povo, deve haver um líder capaz de suportar as divergências de opinião dos seus integrantes, alguém como Josué. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!